Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster. Hoje eu quero falar com você sobre a importância do diagnóstico capilar para a sua cliente e para você, profissional cabeleireiro. Um diagnóstico capilar bem feito é a chave do sucesso para qualquer profissional. Isso porque toda cliente que vai a um salão espera que o seu cabeleireiro analise seus cabelos, diga a ela o que encontrou e oriente o que fazer para ter os cabelos sempre mais bonitos. Para você, profissional, o diagnóstico capilar contribui para que você consiga atingir resultados melhores, mais saudáveis e mais deslumbrantes. Realizando esse diagnóstico da maneira certa e compartilhando isso com a sua cliente, você tem muito mais chances de ter sucesso. E agora vamos falar de conteúdo de verdade. Então olha só, vamos começar com o diagnóstico capilar, tá? O diagnóstico é o método Hope, que é esse método de diagnóstico que eu vou ensinar para vocês. Ele é um método de diagnóstico muito eficaz que vai te ajudar a vender até 50% mais do que você vende e melhorar a saúde do cabelo da sua cliente em até 120%. O que isso quer dizer? Que uma cliente que até hoje tinha um cabelo irrecuperável, o método Hope vai te ajudar a recuperar esse cabelo que é irrecuperável. Felipe, então não existe cabelo irrecuperável? Sim, existe. Existe cabelo que não dá para recuperar mesmo, mas eu vejo muita gente não conseguindo recuperar cabelo que é recuperável. Então você vai aprender hoje aqui como recuperar esses cabelos, como fazer um diagnóstico também para a gente não surpresas na hora que a gente for fazer uma química, na hora que a gente for fazer o clareamento do cabelo da nossa cliente. Beleza? Então, você vai aprender tudo isso no método Hope. Vamos lá! Conseguir fazer o diagnóstico eficaz que vai fazer com que você tenha resultados melhores. Então, o método Hope, para quem não sabe, em inglês significa esperança. E nada melhor do que dar esperança para a nossa cliente de ter o cabelo dos sonhos dela. E esse é o nosso objetivo, gente, entregar o cabelo dos sonhos da nossa cliente, porque essa cliente vai virar nossa fã e vai lotar nossa agenda depois. Beleza? E você mesmo vai ficar fã do seu trabalho depois que você começar a usar esses métodos que eu vou te ensinar. Método Hope, então, começando pelo H, que é o histórico capilar da nossa cliente que nós vamos ter que coletar. Depois a letra O, que é a observação capilar. Depois a letra P, que é a nossa percepção e textura. Então nós vamos perceber a textura, vamos perceber a presença de resíduos ou não, vamos perceber o quanto danificado está esse cabelo, quanto erodido está esse cabelo. E depois a letra E, que é a explicação do diagnóstico. Quando a gente explica para a nossa cliente, além de a gente ganhar a confiança dela, de mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente explica, quando a gente expõe o que a gente está fazendo, a gente acaba sendo mais assertivo. Quando fica só na cabeça, a nossa mente é uma coisa louca, ela trabalha de uma maneira muito rápida e muitas vezes algumas coisas passam despercebido. Quando você explica para alguém alguma coisa, você passa a entender melhor aquela coisa. Tá? Então, isso inclusive é uma dica de estudo. Quando você vai estudar, o que você faz? Você pega aquele conceito novo e explica isso. Explica isso para o seu colega, explica isso para sua mãe, para sua filha, para o seu espelho. Explique o que você acabou de aprender e você vai absorver isso de uma maneira muito melhor. Porque quando a gente precisa organizar a ideia para falar a ideia, isso acaba ficando organizado e o nossa mente acaba armazenando isso de uma maneira mais organizada. Beleza?
Então vamos lá, vamos para o método Hope de diagnóstico capilar. Então vamos lá, vamos começar pela letra H do método Hope, histórico capilar. E quando a gente vai fazer o histórico capilar, gente, você precisa ter uma ficha de anamnese. O que é isso? É justamente uma ficha, né, um questionário que você vai fazer com a sua cliente para poder coletar esse histórico capilar. Eu vou mostrar para vocês aqui a ficha de anamnese que eu uso, tá? Olha só, é essa daí, ó. Então, a gente faz primeiro uma entrevista com a nossa cliente, e aí você pode até dar essa ficha para ela preencher, ou você ir perguntando e já ir fazendo suas anotações, principalmente dessa primeira parte, olha lá. Cabelo dos sonhos. Então, a gente precisa entender qual que é o cabelo dos sonhos da nossa cliente com aquele cabelo, para a gente poder trabalhar em cima disso, né? Principais queixas e há quanto tempo está acontecendo esses problemas que ela está se queixando com você. Uma outra pergunta, o cabelo está caindo, afinando ou quebrando há quanto tempo? São perguntas principais para a gente já ter o big picture, já entender com o que nós estamos lidando. E aí entramos no histórico capilar em si. Vamos perguntar se a pessoa se mudou, né, nos últimos 24 meses, como que é o método de aquecimento de água utilizada para banhar os cabelos, se tem o hábito de praticar natação, em qual tipo de piscina e com que frequência lava seus cabelos em hotéis, motéis, academias. O que essas perguntas têm em comum? Essas 5 primeiras perguntas que eu fiz para a nossa cliente. Esse histórico aqui, essa parte do histórico capilar, é para a gente investigar justamente a presença de resíduos metálicos e halogênios, que eu vou explicar para você um pouquinho mais para frente de onde vêm esses resíduos e por que eles são tão ruins. Mas saiba desde já que esse é o maior vilão da cor, tá? Sabe aquele cabelo que você não consegue chegar na cor que você quer, o cabelo destrói antes de você conseguir clarear, a cor fica diferente da cor que você colocou, ou é um cabelo que não pega coloração direito, não pega pigmento, ou é um cabelo que escurece, que chumba. A principal causa de cabelos chumbados é a presença de resíduos metálicos e halogênios, mas isso eu vou falar mais pra frente. Então, essa parte do histórico capilar, a gente vai começar vendo se essa pessoa tem resíduo metálico ou não. Por que eu pergunto se mudou nos últimos 24 meses e fico perguntando se ela nada e tal? Porque o resíduo metálico e halogênio está presente na água, tá? E mais pra frente você vai entender por que eu pergunto de natação, por que eu pergunto do tipo de piscina e que tipo de chuveiro a pessoa usa. Olha só, vamos pegar o histórico das químicas que essa pessoa faz, qual química ela faz, a cada quanto tempo, e o que ela faz tudo, se ela faz coisa junto, se não, se ela faz uma química só ou todas elas, enfim. Pegar o histórico aí. De quanto tempo, gente? Do tamanho do cabelo da pessoa. O tempo é equivalente ao tamanho do cabelo da pessoa. Se a pessoa tem um cabelo de 24 centímetros e a gente sabe que o cabelo cresce em média 1 centímetro por mês, a gente sabe que a gente tem um cabelo ali, aquela ponta tem 24 meses de idade, ou seja, 2 anos. Então a gente vai pegar esse histórico o máximo possível até chegar ali próximo desse comprimento do cabelo que a pessoa tem. Quais tipos de tratamentos são realizados no salão e qual a frequência? Vamos entender qual que é o hábito dessa nossa cliente de tratar o cabelo, tá? E aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Parem de chamar todo o tratamento de hidratação. Hidratação é um tipo de tratamento. Tratamento capilar envolve tudo. Envolve nutrição, envolve hidratação, reconstrução, cauterização, reequilíbrio de pH, detox quelante, tudo isso. E aí você vai me perguntar, Felipe, mas você falou no começo lá que selante não é tratamento. Sim, selante não é tratamento. Selante não é tratamento, estou repetindo para você. Por que eu coloquei selante ali? Porque para cliente, isso pode ser um tratamento, pode ter sido vendido para ela como tratamento. Então eu coloco aqui em tratamento porque se ela não tem química nenhuma, por exemplo, ela vai passar batido pela pergunta e não vai olhar que está escrito selante ali. E é bom você reforçar isso com a cliente. Você não faz selante, nada disso, mesmo que ela coloque que não faz progressiva nem selante. Você não faz nenhum tipo de selagem, nenhum tipo de botox, nenhum tipo de nada disso. E aí pode ser que ela fale que, não, eu já fiz um botox. Então, por isso que eu coloquei selante ali, para chamar a atenção da cliente. Mas ele não é tratamento, selante é química.
Vamos entender um pouco dos hábitos em casa, os hábitos que ela tem na casa dela, pra gente entender como que é o dia a dia dela, se ela trata o cabelo, se ela não trata, que tipo de produto ela usa, se ela usa muita chapa e muito babyliss, se ela protege o cabelo dela quando usa a chapa e o babyliss, usando protetores térmicos, se ela desembaraça o cabelo com pente ou escova. Porque, gente, o cabelo quando ele tá molhado, ele muda a elasticidade. Eu não sei se você... É por isso que a gente consegue escovar o cabelo, secar o cabelo de uma forma diferente que o cabelo realmente é. Porque a água, ela quebra a ponte de hidrogênio do cabelo, fazendo com que a gente possa modelá-la novamente. Como quebra essa ponte de hidrogênio, a elasticidade do cabelo muda. Se a elasticidade do cabelo muda, ele vai mudar a reação que ele tem usando pente ou escova. Então, se o cabelo está molhado, precisa usar pente, precisa usar cerda dura ou alguma escova que seja própria para desembaraçar cabelo molhado, tá? Não pode ser escova normal, não pode ser escova de pelo, não pode ser aquelas escovas raquetes, a maioria delas não dá certo. O que você precisa é usar pente no cabelo molhado. E o cabelo seco, nunca usar pente, porque o cabelo seco ele está com a elasticidade normal de um cabelo seco, então ele não fica nada elástico. Então você vai precisar usar a escova, porque ela tem a cerda mais macia e vai ali compensar essa elasticidade menor que o cabelo tem quando está seco, beleza? Esfrega os fios com shampoo ou com toalha, sabe aquela esfregadela assim ó, que a cliente faz? E se você faz profissional, não faça mais. O cabelo é uma estrutura extremamente frágil. Extremamente frágil. E ele tem as cutículas, sabe? Aquelas escamas que estão dispostas ali na parte mais externa do fio. Isso aqui, esse movimento com o shampoo ou com a toalha, dilacera as cutículas e destrói o cabelo. É claro que ele não vai destruir na hora, mas você vai minando esse cabelo pouco a pouco. Então, se ela faz esse tipo de esfregação, já é mais uma orientação que você pode fazer para a sua cliente. E se você costuma fazer isso nos cabelos da sua cliente, para agora. Para agora. E não vai falar que você é meu aluno se você continuar esfregando o cabelo de cliente. Você não pode falar que você assistiu a aula minha. Pelo amor de Deus. Vamos fazer a coisa do jeito certo, gente. Cabelo tem que ser tratado como ele é, como uma estrutura frágil. Então todo o movimento de shampoo e toalha tem que ser no sentido das cutículas, no sentido raiz pontas. Beleza? Então aqui, observação profissional, você vai colocar o que você viu. Então, possui resíduos metálicos ou halogênios? Possui queda, afinamento ou tricorrese? Nós perguntamos isso para ela lá no começo da ficha de anamnese. Ó. Se tem, se o cabelo está caindo, afinando ou quebrando. Só que aqui nós vamos pôr a nossa observação. Tá? Se ele está com queda, afinamento ou tricorrese. Tá? E como que eu sei, Felipe? A queda, o cabelo cai inteiro e você vai ver até ali o bulbozinho do cabelo. Se ele caiu e não tem aquele bulbozinho é porque ele está quebrando. Se tem cabelo pequenininho no pente, também ele está quebrando. Um jeito excelente de você fazer isso é pegar um pente, colocar uma gaze no pente e passar o pente no cabelo. Você vai conseguir, o cabelo vai grudar e você vai conseguir ver se é isso ou não. Grau de danificação e erosão. Essa graduação aqui é a graduação que eu criei, tá? É a classificação FR de erosão capilar, que é composta por 5 graus de erosão. O primeiro sendo o cabelo mais saudável e brilhante, o segundo o cabelo saudável só que com frizz e opaco, o grau 3 seria o cabelo já ressecado, com pouca quebra e elasticidade pouco comprometida, o grau 4 já é uma danificação mesmo, já é um cabelo danificado, com quebra e elasticidade bastante comprometida, e o grau 5 é aquele cabelo extremamente danificado, extremamente elástico, né, emborrachado, e quebra só de passar a mão, só de passar o pente ou a escova. E aqui, ó, na anamnese a gente tem que ter também a análise da cor do cabelo. Cor natural do cabelo, a cor artificial, que seria se o cabelo tem coloração. Então, a cor natural é um cabelo na altura de 5 com matiz cinza. E a cor artificial, que é a coloração. Então, no comprimento, coloração na altura de 8 com matiz acobreada. Porcentagem de brancos, se possui manchas no cabelo ou não, e você vai escrever aqui a sua conclusão sobre isso. Beleza? No histórico capilar a gente vai coletar, então, conforme vocês viram na ficha de anamnese, as percepções e queixas do cliente. Vamos fazer a análise se tem resíduo metálico ou halogênio. Vamos pegar o histórico da química, né?
de todas as químicas que ela já fez aí nos últimos tempos e vamos pegar os hábitos de home care através tudo da ficha de anamnese, beleza? Eu sei que deve ter muita gente perguntando sobre resíduos metálicos e halogênios, mas vai ter uma parte desta mesmo que nós vamos falar só sobre isso, tá? Então já entramos nessa parte. Entenda primeiro o método Hope para diagnosticar e já falar sobre isso muito em breve. Foque e atenção. Observação capilar. O que nós vamos observar, então, desse cabelo? Qual que é a forma do cabelo, tá? Quando a gente observa a forma, a gente consegue pegar no ar se a pessoa tem químico ou não, mesmo que a pessoa não saiba. Então, aquela coisa da pessoa fazer selante, fazer botox ou algum outro tipo de selagem que seja, e não sabe que aquilo é química porque foi vendido para ela como tratamento, como que a gente pode pegar isso no pulo? Observando a forma do cabelo. Se a pessoa tem a raiz mais ondulada, que forma aquela onda, e a ponta está toda lisa, a gente sabe que tem química ali, tá? Não tem nenhum tratamento que mude a forma do cabelo, gente. Tratamento não muda a forma do cabelo. O que muda a forma do cabelo é química. Então, se mudou a forma do cabelo, tem química no cabelo. Ah, Felipe, mas não tem cabelo que naturalmente tem uma parte mais lisa que a outra? Tem. Só que sempre a raiz vai ser mais lisa do que a ponta. Nunca o contrário. Se a raiz tá menos lisa do que a ponta, tem química esse cabelo. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a observação da cor, obviamente. Como que observa a cor, gente? Observar a cor precisa ser sob a luz do sol. Precisa ser na luz do dia, tá? Não precisa ser embaixo do sol, mas você precisa observar isso sob a luz do sol. Pode ser num dia nublado, pode ser perto de uma janela do seu salão, mas tem que ter luz do sol. Por quê? A luz do sol é a luz que contém todas as ondas. Isso nós vamos estudar melhor amanhã, quando a gente vai falar de cor e colorimetria, mas rapidamente para você entender, a luz do sol é a luz mais completa que existe na Terra. É a mais completa da natureza. Ela contém todas as ondas de cor possíveis e imagináveis. Você deve conhecer já a história do arco-íris, que é a luz do sol, que tem as 7 cores, que a hora que passa por um prisma, ele se abre nas 7 cores do arco-íris. Então, exatamente, quando você faz isso com uma luz artificial, com uma luz fria, seja ela branca ou amarela, né? A gente tem aquelas lâmpadas azuladas e as lâmpadas amareladas que a gente pode comprar. Elas não têm todos os comprimentos de onda de cor, ou seja, ela vai mudar a cor do cabelo. E quando a gente observar sob a luz artificial, a gente não vai tá vendo a cor real desse cabelo. Para a gente ver a cor real, a gente precisa de uma luz neutra, uma luz que tenha todos os comprimentos de onda, que tenha todas as cores ali, que é a luz do sol. Beleza? Observe a cor do cabelo da sua cliente sob a luz do sol. Você vai observar também a presença de químicas, justamente com a diferença de formas, olhando a cor do cabelo, que pode estar manchado, que pode ter ali uma raiz. A pessoa fala, não, a pessoa não passou nada, só passou... Nunca usei tinta no meu cabelo, e você vê que tem uma mancha de cor no cabelo dela. Então pode ser que a pessoa tenha passado um tonalizante e tenha falado, mas esse aqui não é química, é só um tonalizante sem química. Não existe tonalizante sem química, tá? Se tonalizou, ele vai ter química. Existem até alguns pigmentos que são não químicos, como por exemplo aqueles shampoos, né, os shampoos matizadores e tal, ele é pigmento revelado já, ele não usa pigmento oxidativo. Mas muita gente vende, infelizmente, né? Muitas empresas acabam vendendo, ou muitos vendedores acabam vendendo produtos que são oxidativos como se não fossem. Produtos que são de coloração química como se não fosse química, e aí pode acontecer isso daí. Então a sua observação é que vai matar isso daí e você vai conseguir observar o refinamento. E vamos fazer o uso do scanner. Vamos lá, próximo passo do método Hope, letra P, percepção e textura. Então, a gente coletou o histórico, a gente observou o cabelo da nossa cliente e aí nós vamos pegar com a mão esse cabelo, vamos perceber a textura, vamos sentir a textura para a gente ver como esse cabelo tá. O que nós temos que buscar ali? Se o cabelo tem tricorrese e quebra, né? A tricorrese é a palavra mais técnica para quebra de cabelo. Tricorrese. Se o cabelo tem tricorrese, se o cabelo tá só ressecado, não tá quebrando, mas ele tá com aquela sensação, se o cabelo está embaraçando demais, se tem muito frizz, ou se é um cabelo brilhante que a gente passa o dedo e o dedo desliza bacana ali, tá? Então são os níveis aí, digamos assim, da textura que a gente vai encontrar ali.
se o cabelo está quebrando, né? Se o cabelo tem tricorrese, se o cabelo está ressecado, muito ressecado, pouco ressecado, se o cabelo tem frizz e se o cabelo tem brilho e elasticidade. Beleza? Então essa percepção de textura é aquilo que geralmente a maioria dos cabeleireiros já fazem, que é pegar o cabelo mesmo e sentir como ele está. Perceba que essa questão de pôr a mão no cabelo é só o terceiro passo. Ele vai ser depois de você pegar o histórico capilar, depois de você observar esse cabelo minuciosamente. Aí você vai pegar para quê? Para constatar o que você já viu no histórico e o que você já viu só de... Hoje em dia eu consigo até fazer diagnóstico sem esse passo. Eu já fiz alguns diagnósticos por Skype, né, virtuais, de clientes que estavam longe, e a gente consegue, tendo conhecimento, né, necessário para isso, você consegue fazer também o diagnóstico à distância. É para a gente ter essa certeza do que a gente já observou, do que a gente já viu no histórico capilar. E aí, o último passo é a explicação do diagnóstico. Gente, nós temos que expor o diagnóstico final. Isso vai fazer a nossa cliente virar a nossa fã. Essa cliente vai ver que você entende o que você está fazendo, que você conhece de cabelo e que você está preocupado ou preocupada com a saúde do cabelo dela. Então, expor o diagnóstico final é algo importantíssimo. Mesmo que você vá falando o que você está observando, o que você está sentindo, o que você está vendo, e você já vai compartilhando com isso durante o diagnóstico, você tem que sentar no final, frente a frente com ela e falar, então, o que nós observamos, resumir para ela, né? O que nós observamos no teu cabelo é que ele tem resíduo metálico, é que ele tem isso, ele está em tal grau de erosão e tal. E aí, apontar os próximos passos. Então, olha só, para você, nós vamos montar um planejamento de recuperação capilar. Você vai vir no salão tantas vezes, a gente vai fazer aqui, e nós vamos usar aqui no salão essa linha, para resolver esse problema do teu cabelo, e em casa você vai usar essa linha para resolver aquele problema do seu cabelo, tá? E aí então você vai fazer toda essa indicação. A nossa venda, gente, quando a gente vende produto, quando a gente vende serviço, quando a gente vende a gente mesmo, ela é uma venda consultiva, muito parecida com a de um médico ou de um dentista, tá? Por quê? Porque esses profissionais de saúde, você vai discutir com o médico, não vou tomar esse remédio aí não, que esse médico falou, porque... sei lá, não gosto do gosto do remédio. Não, cara, você vai lá e vai comprar, por mais amargo que seja, por mais caro que seja, a gente vai dar um jeito de conseguir esse remédio. Por quê? Porque a nossa saúde é a nossa vida. E o cabelo também tem uma importância muito grande na vida da pessoa. Então, se você faz a consulta, a pessoa vê que você sabe o que você está falando, ela vai se convencer de que ela realmente precisa daquilo. Porque muita gente fala, não precisa disso não. Mas se você mostrar para ela que ela precisa, e geralmente precisa mesmo, ela vai confiar no teu diagnóstico, vai confiar no que você está falando e vai comprar, vai levar essa linha e vai fazer o teu planejamento, seguir o planejamento que você fez para ela, né? Afinal de contas, ela quer ter o cabelo saudável, bonito, deslumbrante. E é isso que você vai falar, para isso a gente precisa fazer isso assim, assim. Este foi o método Hope de diagnóstico capilar. Eu espero que você tenha gostado, espero que você aplique isso muito. Vai mandando a tua pergunta aí, minha equipe está com todas as perguntas de hoje para eu responder. Então vamos que vamos. Olha só, classificação FR, deixa eu só me colocar aqui do ladinho para você poder ver tudo certinho. Classificação FR de erosão capilar, grau 1, cabelo saudável e brilhante. Grau 2 é o cabelo saudável, só que ele já está com um pouco de frizz, opacidade, um pouco embaraçado. Tá? Quando ele é um cabelo natural e tem essas características de grau 2, o cabelo é saudável, mas ele tem frizz, está opaco, está embaraçando demais, você já começa a desconfiar ou de uma química escondida ali, que passou despercebida, mas principalmente de resíduos metálicos e halogênios, que eu vou falar com vocês já já. Grau 3, aí o cabelo já está ressecado, bem mais ressecado, você já vê aquele visualmente ressecado, você passa a mão, ele já está embaraçando bastante, você sente que o cabelo está meio com uma textura de palha e tudo mais. Então é um cabelo ressecado, mas que não está quebrando muito. E a elasticidade dele não está muito comprometida. Tá? É um cabelo de grau 3. Grau 4 já é um cabelo danificado, que quebra bastante, que tem a elasticidade bastante comprometida, você já sente ali diferente do cabelo saudável, né? Já percebe bem nítido essa diferença de elasticidade. E o grau 5 é aquele cabelo extremamente danificado, aquele cabelo que está pela hora da morte. O cabelo está
emborrachado, todo ferrado, caindo, passou o pente, sai aquela escova toda branca, né? Se o cabelo for loiro, aquela escova toda branca com um monte de cabelo que quebrou e tudo mais. Só de passar a mão quebra, passa o pente quebra, passa a escova quebra. Esse é o grau da hora da morte do cabelo. Então essa é a classificação FR de erosão capilar. Sugiro que você siga ela. Ela é baseada em padrões internacionais, em padrões mundiais de avaliação capilar. Então você vai estar muito bem servido dessa classificação FR de erosão capilar. E olha só, vou me colocar aqui de novo para lá. Zoom. Para liberar para você. Então aí a gente já passa para a parte de saúde capilar e tratamentos, tá? Não adianta nada a gente diagnosticar se a gente não souber indicar e fazer com que a saúde capilar melhore. Então passar de um grau 5 para um 4, de um 4 para um 3, de um 3 para um 2, de um 2 para um 1, né? Como que a gente faz isso? Tratando o que é mais urgente, tratando a primeira necessidade daquele cabelo. Beleza? Então olha só. Aí eu fiz um resumão do que nós vamos usar para cada problema. Então se o cabelo está em graus 4 ou 5, ou seja, está danificado, com tricorrese, extremamente ressecado, elasticidade muito comprometida, né? Aquele cabelo emborrachado, nós vamos fazer o quê? Tratamento reconstrutor. Gente, tem quebra, tem tricorrese, é reconstrução que nós vamos fazer. Cauterização, Felipe? Não use cauterização em cabelos de grau 5. Cabelo grau 5 não aguenta calor. Para com esse negócio de fazer cauterização. O lance é usar reconstrutor, reconstrução, produto tecnológico que vai agir, vai reconstruir a fibra sem a necessidade de calor. Tá? A gente vai fazer reconstrução com calor depois, quando o cabelo já está num grau 4 para grau 3. Beleza? Mas você consegue recuperar tranquilamente esse cabelo com produtos que tenham uma boa tecnologia e que são feitos a frio, não precisa de calor para reconstruir, beleza? Se o cabelo está ressecado com pouco ou nenhuma tricorrese, ou seja, ali grau 3 para grau 2, talvez um grau 4, iniciando no grau 4, você vai tratá-lo como um cabelo ressecado ou muito ressecado, usando um tratamento de nutrição ou hidratação. É aí que entra, é só nessa faixa que entra a questão de hidratação. Para de chamar todo o tratamento capilar de hidratação. Chama do que ele é. Se ele é nutrição, ou se ele é hidratação, ele é hidratação, se ele é reconstrutor, ele é reconstrutor, se ele é reequilibrante, ele é reequilibrante, se ele é antioxidante, antioxidante, e se ele é quelante, ele é quelante. Tá? E aí, passamos para o cabelo já no grau 2 ali, né? Que é um cabelo que tá saudável, mas ele tá opaco, sem brilho. O que a gente vai fazer? Um tratamento reequilibrante do pH. Nós já vamos explorar o pH aqui para você entender o que é esse reequilíbrio. Só de reequilibrar o pH do fio, gente, a gente já consegue matar a opacidade, matar o frizz e trazer o brilho de volta. E se o cabelo é colorido, mas está saudável e é colorido, nós vamos usar um tratamento antioxidante para aumentar a durabilidade dessa cor. Beleza? É por isso que cada marca tem lá, no mínimo, essas 4 linhas aí. No mínimo, uma linha profissional de tratamento capilar vai ter no mínimo 4 linhas. Uma de reconstrução, uma de nutrição, uma reequilibrante ou para brilho e uma antioxidante para cabelo colorido. É por isso. É necessário a gente ter esses tipos de tratamento para tratar todo tipo de problema capilar. Beleza? Isso nós estamos falando em fio. Se for para o couro cabeludo, aí a gama aumenta mais ainda. Olha só, mais uma vez essa observação. Selantes e progressivas e botoxes e selagens e etc. Um monte de nome que sai inventando aí. Não são tratamentos, são químicas. Para de vender isso como química. Para de vender isso como tratamento. É química. E tua cliente precisa saber disso. Porque senão ela vai sentar na minha cadeira ou na cadeira de algum aluno meu e eles vão saber o que fazer com esse cabelo com química e você vai perder essa cliente. Então para. Vamos vender selante progressiva? Quer vender? Quer fazer? Beleza. Venda como que ele é, como uma química. Não existe tratamento, vou repetir, não existe tratamento nenhum que tenha o poder de alisar permanentemente ou semi-permanentemente um cabelo. Se alisou, se mudou a forma do cabelo, tem química. Beleza? E agora, vamos entrar aí na parte do pH dos cabelos.
tá? pH dos cabelos e os acidificantes. Vamos lá. Olha só esse slide, né? Para eu explicar melhor para você o pH dos cabelos e os acidificantes. Diminuiu aqui um pouquinho. pH, o que é, gente? pH significa potencial hidrogênio iônico. O que é isso? É uma medida química para medir o quanto alcalino ou quanto ácido é determinada substância. As estruturas biológicas, elas têm um pH ideal. Vamos supor, por exemplo, o corpo humano ele não tem uma temperatura de 36 graus e meio aproximadamente. Se a temperatura do teu corpo aumenta, o que acontece? Você fica com febre. E por que a gente tem que controlar a febre, gente? Porque o calor desnatura as nossas proteínas. Ou seja, ela transforma as células do nosso corpo e começa a destruir as células do nosso corpo por causa do calor excessivo. Tá? E o pH? O pH funciona mais parecido com a temperatura. Então, determinadas bactérias, por exemplo, sobrevivem só em determinada faixa de pH. Né? E toda estrutura biológica tem uma faixa de pH ideal que ela consegue funcionar melhor. Então, por exemplo, nosso sangue tem um pH ideal. Se mudar o pH ideal do nosso sangue, um aquário de peixes, por exemplo, né? Você pega um aquário de água salgada, que é muito mais difícil de você conseguir controlar o ambiente, o pH é uma das principais coisas, porque se o pH está muito ácido ou muito alcalino, mata o peixe. Agrônomo, por exemplo, uma das coisas que o agrônomo mais faz no solo, no cultivo das plantas, né, no cultivo dos grãos, no cultivo do nosso alimento, é regular o pH do solo, porque se o pH não está no pH ideal, no ambiente ideal para aquele vegetal nascer, crescer e sobreviver, vai matar aquele vegetal. Então uma plantação, por exemplo, de soja pode ser inteira perdida se o pH do solo estiver desregulado. E a mesma coisa acontece com todas as estruturas biológicas, inclusive o nosso cabelo. Nosso cabelo é uma estrutura biológica e que trabalha melhor numa certa faixa de pH. Qual faixa? pH 4 ou 5. Tá? Antes disso, o pH, gente, ele é uma medição que vai do 1 ao 14, sendo o 1 o mais ácido que existe e o 14 o mais alcalino que existe. Tá? Então, só para você entender aí, mais ou menos, ó, coisa básica, coisa alcalina, né, que pode ser chamado também de básico. Por exemplo, soda cáustica é alcalino. Todos os produtos de relaxamento, descoloração, olha lá, ó, a de cima. Então, olha lá, relaxamento, descoloração, coloração, é tudo produto químico alcalino. Tá? E aí a gente tem os produtos ácidos. O que é? Limão, vinagre, tudo que é azedo, por exemplo, frutas ou alimentos ácidos. Então, limão, vinagre, etc. E o que é alcalino, o que é de alimento? São as coisas que amarram na boca, sabe? Banana verde, caju, são alimentos alcalinos. Só para você ter uma ideia aí que até o sabor muda por causa do pH. Então, o pH ideal do cabelo é ácido, tá? Entre 4 e 5. Olha lá, 7 é neutro, tá? Então, a gente tem um mais ácido, 14 o mais alcalino e 7, o meio dessa tabelinha aí, que é o neutro. O que é o neutro? Água, tá? A água é o pH neutro, que não é nem alcalino nem ácido. Só que até mesmo a água, que tem o pH neutro, é mais alcalina do que o cabelo. Se o cabelo está no pH 4 ou 5 ali, e a água é 7, então até quando a gente joga água, a gente puxa esse pH do cabelo para um pH ligeiramente mais alcalino. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais alcalino está o cabelo, né? Então, quanto mais alcalino está o cabelo, mais a cutícula dilata. E mais elástico o cabelo fica. E menos próximo da sua natureza ele fica. Então, por que falar? A gente precisa abrir cutícula. Né? Primeiro que, gente, cutícula não tem dobradiça. Então, não abre, ela dilata. Tá? Ela dilata e... precisa dilatar essa cutícula para a gente fazer determinado procedimento. O que você usa? Você vai usar um shampoo que é mais alcalino, que é o shampoo de limpeza profunda, por exemplo. Ele tem uma alcalinidade maior.
Então ele tem um pH mais alto, fazendo com que o pH do cabelo mude, fique mais alto também, fique mais alcalino, e aí você consegue uma dilatação de cutícula. Tá? E quanto mais ácido a gente vier, mais próximo do natural o cabelo vai ficar, ou seja, a cutícula ela vai selar, ela vai assentar na sua estrutura e vai ficar no lugarzinho que ela precisa ficar. Tá? Então quanto mais ácido, mais próximo do pH 4, 5, melhor esse cabelo vai reagir a tudo. Se a gente pega um cabelo já poroso, com cutícula dilatada e vai fazer uma descoloração, o que vai acontecer? A gente vai quebrar esse cabelo. Agora, se você pega um cabelo saudável, bonito, natural, brilhante, a gente vai conseguir clarear muito mais esse cabelo e com muito mais saúde, certo? Aliás, gente, de onde que vem o brilho do cabelo? Você sabe o que é que dá o brilho do cabelo? Eu vou propor uma atividade para você fazer aí na sua casa. Pega um pedaço de papel alumínio, uma folha de papel alumínio, de cozinha mesmo, e olha para ela. Você vai ver que ela vai ter uma reflexão, ela é muito brilhante. Você quase consegue se ver como se fosse um espelho. Se você pegar a parte mais brilhante dela, mais ainda. Por que isso? Porque ele é uma superfície extremamente lisa, extremamente uniforme, que a luz bate nele e reflete brilho. Agora pega essa folha de alumínio, amassa ela e abre ela de novo. E olha como que ficou o brilho dessa folha de papel alumínio. Você vai ver que ele ficou muito mais opaco. Por quê? Porque essa superfície não está mais lisinha. Então, se não está mais lisinha, o que acontece? A luz, ela batia e já refletia, batia e refletia, sempre para o mesmo lado. Então ela bate e reflete, bate e reflete, bate e reflete. Quando você enrugou essa coisa, então a luz ela vai bater e vai refletir para lados diferentes. Então ela vai bater aqui, vai refletir para lá, vai bater aqui, vai refletir para cá, para lá, para cá, e aí ela não fica tão brilhante. Então o brilho é a reflexão da luz, e aí como que é um cabelo brilhante? Quando a sua cutícula está assentada, selada, bonitinha. Então, quando a gente traz o cabelo para um pH mais ácido, a gente vai ter um aumento do brilho do cabelo. Tá? Então, olha só, o condicionador ele é ácido, tá? Só que não o suficiente para trazer o pH de volta para o pH ideal. O shampoo ele já é mais alcalino, porque ele precisa limpar. Coloração, descoloração, relaxamento fica cada vez mais alcalino. E isso é péssimo porque dilata muito a cutícula, acaba agredindo muito o cabelo sai da elasticidade natural dele, da resistência natural que ele precisa ter, né? Sempre que o cabelo sai dessa faixa de 4 a 5, ele se torna mais vulnerável, ele se torna mais frágil, muito mais fácil de ser quebrado, de ter tricorrese, de ficar ressecado. Tá? Então, a gente precisa ter uma luta incessante para trazer o pH do cabelo de volta para o seu pH ideal entre 4 e 5. E é aí que entram os acidificantes, essa categoria de produtos sensacional, criada há algum tempo já, mas que pouquíssimo profissional sabe como usar e sabe para que serve. Tá? E que é isso? São produtos de tratamento que tem o pH abaixo de 3. Por que, gente, abaixo de 3? Se você pega, por exemplo, uma coloração que tem ali o pH próximo de 9, 8, por aí, se você usa só um condicionador, você traz ele de 8, por exemplo, e o condicionador está em 5, ele vai trazer o cabelo ali para um 6, 6,5. Né? Para a gente trazer o pH do cabelo de volta para 4 e 5, a gente precisa usar algo ali em torno de 2 a 3. Um pH em torno de 2 a 3, para ter essa compensação do pH muito alto. E tudo que a gente coloca no cabelo no dia a dia é mais alcalino que o cabelo, então tudo já puxa. Até a água que é neutra vai puxando esse pH do cabelo para mais alcalino, para mais alcalino, mais alcalino. E o que a gente usa para trazer esse cabelo de volta para o seu pH ideal? O máximo que a maioria usa é um condicionador que está ali entre 4 e 5, que dificilmente vai trazer o cabelo para 4 e 5. Consegue compreender isso? Então o que a gente precisa? A gente precisa de um produto mais ácido. A gente precisa de um produto de tratamento que tenha um pH abaixo de 3. Abaixo de 3,5 no máximo. Tá? Que produtos são esses? São os acidificantes. Tá? Esses são os nossos produtos milagrosos. Se você não usa acidificante, comece a usar que você vai ver o quanto isso faz a diferença no teu trabalho.
tá? E aí então você vai usar esse acidificante sempre. Como que você vai fazer isso? Você vai usar o shampoo, passar o acidificante antes de usar a máscara, antes de usar o tratamento. Por quê? E antes até de fazer uma química, uma descoloração, um trabalho de luzes. Por quê? Porque a gente traz primeiro o cabelo para o seu ideal, a gente traz ele para o ponto em que ele tem a resistência mais apurada, o ponto em que ele reage melhor com a química, que é qual ponto? O seu pH ideal. Então a gente traz esse cabelo para o pH ideal primeiro, para depois colocar o tratamento. Aí um monte de gente me pergunta, mas eu vou primeiro selar a cutícula para depois pôr o tratamento não vai entrar. Gente, para com essa crença. Essa crença está errada. Essa crença está errada. Hoje em dia os tratamentos eles têm peso molecular que consegue penetrar no fio mesmo que a cutícula esteja assentada. Aliás, a maioria dos tratamentos que a gente tem é para tratar a cutícula. E se o cabelo não está no pH ideal, ele não vai conseguir absorver totalmente essa substância. A substância não vai conseguir entregar 100% do que ela promete. Entendeu? Então primeiro você tem que reequilibrar o pH desse cabelo. Depois tratar e fazer o que você quiser fazer. Aí tem duas perguntas que muita gente me faz. Tá, Felipe, então eu posso usar a progressiva para equilibrar o pH? Não! Eu não acabei de falar que tem que ser produto de tratamento? E o oxidante, Felipe? Também não, o oxidante também é química. Porque o oxidante em escova progressiva realmente tem um pH muito baixo. São produtos muito ácidos, né? Só que o que acontece? O oxidante ele vai oxidar o cabelo, ele tem reação química com o cabelo. Então, por mais que ele tenha o pH ácido, ele vai reagir quimicamente com o cabelo. Então, não que ele vá dilatar a cutícula por causa do pH, ele vai dilatar quimicamente, ele vai erodir esse cabelo quimicamente, porque ele tem reação química com o cabelo. Tá? E a progressiva, a mesma coisa, a progressiva também tem reação química com o cabelo. Então, esses dois produtos você não pode usar como acidificante. Não pode. Aí tem algumas pessoas que me perguntam, e neutralizante de alisamento com amônia? Então tem o alisante e tem o neutralizante. Neutralizante, em último caso, pode ser usado porque ele não tem reação química com o cabelo. Ele é só um produto bem ácido para poder trazer, para poder realmente neutralizar, parar com a reação do alisante e ajudar as pontes de sulfeto a serem religadas. Então, até pode ser usado, em último caso, se você não tiver mais nenhum acidificante. Felipe, qual acidificante você indica? Qualquer produto de tratamento que tenha pH abaixo de 3 ou 3,5. Qualquer um deles. Pode ser da marca que você usa aí. Felipe, não, minha marca não tem isso. Beleza, usa vinagre. Vinagre é um produto muito fácil de encontrar e que tem uma bioafinidade com o cabelo muito interessante e que você pode usar como acidificante. Ok? Em último caso. Em último caso, não. Eu, antes de existir acidificante, usei vinagre muito aqui no meu salão e realmente tive resultados extraordinários com vinagre. Pode usar sem medo. Qual vinagre? Melhor que for o de maçã. Melhor se for o de maçã. É o que tem o melhor resultado, que tem a melhor bioafinidade, tá? E acidificante industrializado, eu uso esses dois aqui, ó. O Blondor Seal Care, da Vela, e o pH Balancer, da Capro. Blondor Seal Care, da Vela, e o pH Balancer, da Capro. São os dois acidificantes que eu uso aqui hoje no meu salão, mas o vinagre pode ser usado tranquilamente. Tá? O meu intuito aqui não é fazer você sair comprando produto, é você ter resultado. Então, pode usar o vinagre. O vinagre, sei lá quanto custa um vinagre agrim. Ah, outra coisa, tem que ser vinagre barato, viu? Não adianta ser vinagre gourmet, essas coisas, porque eles não são ácidos o suficiente. Precisa ser aquele Castelo, aquele Belmonte, precisa ser esses, os mais baratos que você encontrar. Tá? Precisa ser esses vinagres aqueles bem azedos mesmo, de maçã. Pode até ser de vinho, tem alguns vinagres de vinho que também são muito bons, pode usar tranquilo. O que não pode usar é o de álcool e nem o de arroz. O de arroz também não tem uma acidez tão concentrada como o de maçã e o de vinho. Beleza? Compreendido aqui a parte do pH e dos acidificantes? Maravilha, vamos passar lá, olha só. E agora finalmente, resíduos metálicos e halogênios e o detox quelante. O que são esses resíduos? São resíduos ou de metal ou de halogênio. Tá?
Tá vendo esses potes aí, que eu coloquei essas fotos? Gente, isso daí é a água que sai do cabelo após o detox quelante, tá? O vinagre, ele tem uma coloração, eu não sei se está dando para ver muito bem as cores. Aí o azul eu sei que está dando para ver muito bem. Mas enfim, quando a gente coloca o vinagre, ou o acidificante, ou o quelante, dependendo de como você for fazer o detox quelante, eu vou falar já sobre esse processo de retirada de resíduos. Mas olha só a cor da água que sai, tá? Então você sabe que o vinagre ele é transparente, ou se não, se for aquele de maçã, ele é aquele amarelo bem forte. E olha a cor que sai. Esse azulado, um esverdeado ali embaixo, e esse amareladão aí do meio. E ainda tem mais algumas imagens que eu não coloquei aqui do slide, mas que é de um marrom alaranjado e de uns cinza escuro, cinza chumbo. O que são isso? São os resíduos metálicos e halogênios que a gente retira do cabelo usando o detox quelante. Tá, o que é isso, Felipe? O que são esses resíduos metálicos e halogênios? São resíduos que vêm através da água e que impregnam no cabelo. Por eles serem partículas muito pequenas, eles penetram na fibra capilar e com o oxigênio do ar e o molha e seca do dia a dia dos cabelos, esses resíduos metálicos e halogênios oxidam dentro da fibra, se expandem e começam a destruir o cabelo. E olha só, resíduo metálico e halogênio reage com o oxigênio. E o que a gente usa para fazer luzes e coloração? Água oxigenada. Água oxigenada, gente, nada mais é do que uma bomba química de oxigênio. É uma bomba de oxigênio. Então o que acontece? Quando você tem resíduo metálico no cabelo e coloca o oxidante explosão. Explode. Vira uma reação muito violenta e o cabelo é destruído antes que possa clarear. Tá? Você já deve ter passado por isso, ou visto em ou até sentido já em algum serviço de mechas que você fez, quando o papel esquenta. Em alguns casos ele chega até a sair fumaça, o papel das luzes. Por que isso acontece? Por causa dessa reação do oxidante com esse tipo de resíduo metálico e halogênio. De onde que vem isso aí? Vem da água, então ele pode vir, por exemplo, do tipo de encanamento que é usado, por isso que a gente faz aquela pergunta lá, que a gente fez na ficha de anamnese, se a pessoa, o que a pessoa tem, que chuveiro que ela usa, porque se for aquecimento solar ou a gás, o encanamento é de cobre, e o cobre é o que dá aquela coloração azul lá de cima. E aí esse cobre ele oxida ali e começa a ir para a água, e a água vai para o cabelo, e enfim, fica intoxicado com cobre. E tem algumas outras substâncias também que podem vir pela água, como o ferro, do encanamento de ferro, o calcário, que aí não vem do encanamento, vem da água mesmo, que vem do rio, ou do lençol freático, ou de onde quer que seja que venha a água da sua cidade. Pode ser flúor, e principalmente o cloro, né, gente, que é adicionado na água de qualquer lugar do mundo, como um agente bactericida, fungicida, enfim, é para a nossa saúde, só que ele é péssimo para o cabelo. O cloro é um resíduo halogênio que a gente precisa combater, e geralmente o cloro sai com a água esverdeada, aquele verde azulado. Então olha só, o que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos voltar lá para a escola? Vamos voltar lá para a nossa escola e estudar um pouco disso aqui, que é chamado de tabela periódica. Isso aqui, gente, reúne todos os elementos químicos que o ser humano conhece, tá? E que estão presentes no planeta Terra. Então ele é subdividido, os elementos químicos são subdivididos em algumas classificações para poder separá-los de acordo com a característica de cada um. Só que nós vamos focar só no quê? Você está vendo a legenda lá em cima em vermelho? Olha lá. Está vendo que o alaranjado, o amarelo e esse rosinha são metais? Metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, metais de transição. E eu circulei aí em preto os resíduos metálicos e halogênios mais comuns. E eu vou contar para vocês de onde vem cada um deles agora. O primeiro aqui é o cálcio, calcário. O cálcio, né, presente no calcário, que está presente em muitos lençóis freáticos, muita água de mina, né, água de cisterna e tal. Essa água, ela, dependendo da localização, se o solo é muito rico em cálcio, o que vai acontecer? Vai acontecer a calcificação de uma determinada rocha e vai virar o calcário. Esse calcário é um metal
O cálcio é um metal que vai impregnar no cabelo e vai dar problema, tá? Então, qualquer lugar do Brasil pode ter isso daí se tiver cálcio no solo. Só aí, a pessoa não precisa ter chuveiro, não precisa ter mudado de casa, não precisa nada. Só por aí a gente já sabe que qualquer cabelo do Brasil pode ter resíduo metálico, resíduo de calcário, tá? Inclusive teve um estudo que eu vi lá no AMB Morumbi, num congresso de tricologia, que foi um estudo de mestrado, se não me engano, foi uma tese de mestrado, justamente fazendo a curva de destruição do cabelo, quando o cabelo tem o calcário, quando o cabelo não tem o calcário, com alisamento, tá? Ela foi feita com alisamento, a curva de destruição do cabelo, e é assim, algo absurdo. Além do cálcio, temos o ferro, né? Cadê? Aqui, ó. O ferro, muito presente em casas muito antigas, com que tem uma construção de mais de 40, 50 anos, que usava ainda encanamento de ferro, mas o ferro é mais nisso daí. Temos ali o Cu, o cobre. O cobre, sim, está presente em todo tipo de aquecimento centralizado. Tá? Esse vai ser o mais comum que a gente vai achar, o cobre e o cálcio, né, que é o calcário. O cobre está presente aonde? Qualquer tipo de aquecimento solar, qualquer tipo de aquecimento a gás, piscinas aquecidas e todos os hotéis, motéis, academias, lugares em que você pode lavar o cabelo, por exemplo, vai ter cobre, porque é tudo aquecimento centralizado, aquecimento a gás ou solar, que obviamente é mais barato e tem toda a questão ecológica, etc. O alumínio ele é encontrado em alguns produtos de limpeza de caixa d'água, de limpeza de piscina, então pode ser encontrado também em alguns cabelos e ele traz um resíduo bem acinzentado, assim, aquele chumbo, tá? O ferro traz um marrom alaranjado, o cobre azul e o cloro, a última bolinha circulada lá no fim, que aí esse aí é um resíduo halogênio, tá? É o halogênio mais comum de longe, que está presente em qualquer água encanada que a gente tenha no Brasil e em vários lugares do mundo, e em qualquer piscina, né? A maioria das piscinas utilizam o cloro como o agente ali antibacteriano, né? Antifúngico, enfim, para manter a água estéril. Então, gente, isso são os resíduos metálicos e halogênios. Talvez muitos de vocês nunca tenham imaginado que fosse usar uma tabela periódica numa aula de cabelo, e aqui está. E vamos que vamos, vamos em frente. Lembrando, gente, vai mandando suas dúvidas aí e eu vou depois responder. Não tem problema, eu vou voltar, vou explicar direitinho cada coisa, só não quero matar o meu raciocínio no meio, por isso que eu decidi fazer. E também para estimular você a estudar. Planejamento de trabalho. Aí o que a gente vai fazer? Vou montar a ficha do cliente com a anamnese completa, né? Ali a gente monta, tem a ficha de anamnese completa da pessoa, que a gente pode arquivar, e aí a gente pode ter uma ficha mais resumida, que a gente vai colocar ali o nosso diagnóstico final. E o prognóstico. O que é prognóstico? É assim, bom, o cabelo está em grau 5, então não dá para a gente fazer. Então o prognóstico essa pessoa não pode fazer nenhuma química por tanto tempo, ou até que a gente consiga trazer esse cabelo para um grau 4 ou 3. E o objetivo final que nós vamos colocar ali. Então a pessoa quer um loiro perolado, a pessoa quer um loiro platinado, a pessoa quer um cabelo liso e loiro. Não importa, a gente vai colocar ali o objetivo final do negócio. Vamos colocar o breve histórico, só para a gente relembrar, para a gente não ter que ir lá visitar a ficha de anamnese de novo. E vamos colocar ali a indicação o que a gente indicou para a nossa cliente fazer no salão e o que a gente indicou para a nossa cliente levar para casa e se ela levou ou não. Porque a hora que a gente pegar a ficha na volta, no retorno da nossa cliente, a gente vai ter tudo ali na palma da mão, o que é que nós falamos, o que é que foi conversado, o diagnóstico, o que a gente indicou, se ela seguiu ou se ela não seguiu, e a gente vai falar: e aí, fulana, como que está sendo o seu tratamento em casa? Já sentiu alguma melhora e tal? E aí vamos fazer esse acompanhamento, preenchendo a ficha também com tudo que foi feito em cada dia, montando já o histórico capilar dessa cliente conosco. Beleza? Ainda em planejamento de trabalho, quando a gente vai fazer
o trabalho técnico em si, nós vamos reunir lá nós já precisamos ter pré-pronto quais vão ser os materiais necessários para fazer determinado trabalho. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho de luzes, você já sabe que você usa a plaquete, o papel alumínio, o oxidante, o pó. Então você já deixa tudo mais ou menos organizado. Não tem coisa pior que causa mais desconfiança do que parecer que você não sabe o que você vai usar. Então você pega uma coisa, esqueci isso, esqueci aquilo, parece que é a primeira vez que você está fazendo. Não faça isso. Já tenha detalhado, bom, nessa cliente eu vou usar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Antes dela chegar, já deixa meio que tudo pronto ali. Ou tenha um kit na tua gaveta, em cima da tua bancada, que é só você puxar, tirar da gaveta, pôr em cima e mandar bala. Né? Óbvio que os produtos muitas vezes ficam armazenados em outro lugar, não tem problema, mas o teu material de trabalho tem que estar ali aqui assim, ó. Tá. Beleza? Os produtos necessários também, sempre conferir se você tem todos os produtos no seu salão, os produtos que você vai usar, os produtos que você precisa usar, nunca deixe acabar, né? Isso parece uma coisa óbvia e primitiva, mas a gente precisa tomar um cuidado com isso, de não faltar aquilo que a gente mais usa. Você precisa ter o conhecimento necessário para fazer a técnica, e além do conhecimento, você tem que estar treinado para isso, tá? Não treine em clientes, treine na tua colega de trabalho, no teu parente, no teu amigo. E aí, o que você pode fazer com esses cabelos que você treinou? Você faz uma bela foto e faz uma divulgação do seu trabalho quando ficar bom. Quando ficar ruim, vai ser uma pessoa conhecida que não pagou, que sabe que está servindo de modelo para um estudo, para um treinamento seu. Tá? Isso é o que você precisa fazer para ter uma evolução constante. Felipe, você treina até hoje? Treino. Quando eu desenvolvo um método diferente, eu desenvolvo e treino esse método em pessoas próximas ou em modelos que sabem que estão sendo cobaias. Beleza? Aí então, quando eu pegar minha cliente, eu estou treinado, já sei o que eu vou usar, já sei tudo bonitinho. Vamos que vamos! E aí, vamos preparar os cabelos danificados. Como que a gente vai fazer isso? Cada nível exige um cuidado específico e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, nós vamos partir para o nosso diagnóstico ao vivo, aqui o nosso diagnóstico, a parte prática do diagnóstico, para eu mostrar para vocês como fazer o diagnóstico da melhor maneira possível e depois a gente vai passar para a parte de preparar esses cabelos danificados.